Olha, nessa segunda-feira, a publicação do decreto que estabeleceu o primeiro lockdown do DF completa 4 anos. Por causa da pandemia de Covid-19, as atividades comerciais foram suspensas. Você lembra disso? Apenas aquelas consideradas essenciais podiam funcionar. Foi uma reviravolta na vida de muita gente. As consequências do isolamento e da doença são sentidas até os dias de hoje. E como foi para você? Vamos relembrar essa data. 18 de março de 2020. Você lembra o que estava fazendo 4 anos atrás, quando foi decretado o fechamento de tudo? Eu estava fechando as portas, indo para casa, mudando de lugar, saindo de um lugar onde tinha muito botão, tipo, num condomínio fechado, de elevador e tal, e portas para abrir, indo para casa no Solar da Serra, aqui em Brasília, para ficar mais recluso e tal. Sair um pouco desse movimento. Era uma mudança de vida com o lockdown, foi uma interrupção, foi um balde de água fria, mas, enfim, foi para o bem da sociedade. Era uma quarta-feira. Somente atividades consideradas essenciais podiam funcionar. As ruas, mesmo nos horários de pico, ficaram desertas. Sem veículos, sem pessoas. Uma cena nunca antes vista. Mudamos o modo de vida, o modo de agir. Não foi fácil e estamos aí, né? Eu, como fui uma figura pública, fui corredor, sempre corri bastante, corredor de longas distâncias, sempre no meio ambiente, correndo na natureza. Tive que me resguardar. A pandemia da Covid-19 trouxe consequências até hoje sentidas por todos os setores da sociedade. Mesmo com o esforço e o empenho dos profissionais de saúde, tivemos mais de 700 mil mortes no país. Aqui no DF foram quase 12 mil. Quem vê o sorriso no rosto do Luiz não imagina o que ele passou em 2021. Primeiro, teve que enfrentar a morte do pai por Covid-19. Um mês depois, quando estava prestes a assumir um cargo público, pegou o vírus e não era vacinado. Passou 67 dias no hospital. Precisou ser entubado. Teve 70% dos pulmões comprometidos, trombose, embolia pulmonar, infecção hospitalar. Estar aqui hoje é um milagre. Eu achava que por ser jovem, né, eu ia no máximo chegar no hospital, ficar uma semana, algo assim, porque eu pensava, bom, eu tenho boa saúde, não tenho nenhuma comorbidade, Covid geralmente mata quem é mais de idade, então eu pensei, depois de algum tempo eu vou me recuperar e vou sair daqui, não vou ter maiores sequelas. E de repente eu acordei, né, depois do coma, né, porque eu simplesmente apaguei no hospital e aí eu não sabia onde eu estava, não sabia o que tinha acontecido até eu recuperar e aí foram 2 meses no hospital. A esposa, Mariane, esteve junto durante todo o processo. Era um período que a gente passou sozinho, porque era bem naquela cepa da gama, que era aquela cepa a pior que teve, e ninguém podia se encostar, então eu passei tudo sozinha. Então, assim, a gente tira força de onde a gente não tem, mas eu tirei, eu ajudei ele no que eu pude, e ainda bem que eu sou da área da saúde, porque eu ajudei ele a andar, a falar, a fazer tudo que eu podia que estava no meu alcance. Além da saúde física, a saúde mental também foi afetada. Jennifer ainda se recupera de tudo o que sentiu durante os últimos anos. Eu tive pico de depressão, né? E para mim voltar depois, para eu poder conseguir me adaptar de novo à minha rotina social, a conversar com as pessoas, eu sinto que isso foi uma coisa que impactou muito. Porque eu era muito extrovertida, eu era muito de conversar, de estar junto. Hoje em dia eu já gosto de ficar mais sozinha. Então eu percebo que isso foram sequelas que isso me deixou também. E de medo de perder as pessoas, né? Antes eu não tinha tanto medo, hoje em dia eu sinto bastante medo. A gente perdeu uma pessoa da minha família, então foi mais nesse sentido. O meu psicológico ficou bem abalado. Tivemos consequências econômicas. Com o isolamento social, comerciantes, por exemplo, ficaram sem saber de onde tirar o sustento. Carlito faz e vende artesanato há mais de 40 anos em Brasília. Quando tudo fechou, ele foi para a roça, no estado de Goiás.
Sobreviveu com o auxílio de R$ 600 mensais do governo. Hoje já pode abrir seu espaço com tranquilidade, mas diz que só agora o movimento de clientes está voltando. O movimento agora está melhorando, né? Aos poucos a gente vai repondo, né? As coisas, vai trabalhando mais. Eu venho para cá todos os dias no meio da semana, fico aqui produzindo, fazendo meus trabalhos, né? Aí muitas vezes não vende nada, mas pelo menos se produziu, fez alguma coisa. Quando apareceu o freguês para comprar, a gente tem que vender. No primeiro ano de lockdown, milhares de empresas no DF fecharam as portas. E segundo o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, cerca de 40% dos empresários continuam endividados. Foi uma coisa assim incrível e inimaginável que Brasília parecia uma cidade totalmente fantasma. E começamos a ver a consequência do que é um lockdown logo em seguida. Porque passado pouco tempo, além das questões de saúde, as questões de falecimento das pessoas, começaram a aparecer o falecimento das empresas. Diversas empresas começaram definitivamente a encerrar suas atividades e o número que nós temos é muito drástico, é que no primeiro ano nós tivemos mais de 3.000 empresas que encerraram definitivamente as suas atividades e mais de 20.000 pessoas, colaboradores no setor de hotéis, bares, restaurantes, foram demitidos, só nesse setor. Também podemos constatar que no primeiro ano houve uma queda de arrecadação de receita tributária em mais de 50%, o que significa que a receita dos empresários foi uma coisa assim lastimável. A consequência disso tudo é que até hoje 40% dos nossos empresários permanecem endividados. 4 anos atrás, sem ter muita informação, sem saber o que estava por vir, muita gente sentiu angústia, apreensão, medo. Para muitas pessoas foi um momento de terror, de tristeza. E para algumas foi tempo de se reinventar, de achar uma luz no meio de toda a escuridão. O sobrenome de Verônica já diz tudo: brilhante. A artesã que aprendeu com a mãe a arte de montar arranjos com flores do Cerrado impulsionou ainda mais seu comércio durante a pandemia. Durante o isolamento, ela se especializou nas redes sociais e o seu trabalho ganhou o mundo. Eu aprendi a lidar com as redes sociais. Então, hoje, eu tenho uma clientela muito vasta, porque eu aprendi a mexer com as fotos, aprendi a editar. A gente teve o apoio do governo para fazer todo esse trabalho, plataforma que a Secretaria de Turismo nos deu para poder desenvolver. De 2020 para cá, passamos por um turbilhão de acontecimentos e sentimentos. Nossa rotina atual parece normal, como antes, ou seria um novo normal? Pessoas saindo, se divertindo, interagindo, sem máscaras, sem medo. A Covid ainda está por aí, entre nós. Não podemos nos descuidar. Afinal, graças à vacina, sobrevivemos. Mas hoje voltamos a viver novamente. Renascemos e seguimos com a lição, com a reflexão. Eu aprendi que a gente tem que valorizar muito a saúde e os momentos com a família, assim, são assim, sem preço. Que a gente tem que dar muito valor ao nosso sistema de saúde. A gente tem que vacinar, vacinem-se. Assim, vacinas salvam vidas. Valorizar a vida, né? Aproveitar o tempo que a gente está aqui, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, hoje eu tento sempre dizer para minha esposa que eu a amo, tento aproveitar a minha vida e dar valor à minha vida. Eu acho que hoje eu consigo enxergar as coisas com outra perspectiva, né? Todo mal tem uma ponta de bem no final. Você não pode murmurar. Você tem que confiar. E eu sempre carrego uma palavra: Deus proverá todas as coisas. Seja no tempo ruim ou no tempo bom. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. É preciso saber viver, não é isso?